Pergunta o Cristiano Rio, né, se existe a possibilidade do tratamento com remédios não ter efeitos e quais seriam os efeitos colaterais. Em relação ao transtorno da síndrome do pânico, na verdade, dentro dos transtornos ansiosos, a síndrome do pânico é um deles. E isso tem em criança e adolescente. A criança tem alguns outros transtornos ansiosos que não é comum no adulto, mas o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, pode acontecer em criança, não é tão comum como no adulto, como bem falou o Bernard, o início é mais no final da adolescência, início da idade adulta, mas existem crianças, né, já com relatos de ataque de pânico, a sensação de morte iminente. O que acontece é a apresentação. Uma criança com síndrome do pânico, ela não vai chegar e falar que está achando que vai morrer. É uma criança que faz birra à toa, é uma criança que quando ela começa a ter aquele ataque de pânico, ela começa a chorar, ela começa a ficar incomodada, porque ela tem uma sensação de morte, e aquilo incomoda, que ela não sabe falar por quê, ela não sabe por que aquilo está acontecendo, e ela demonstra uma angústia, uma ansiedade importante. Então é importante os pais observarem se aquela criança começa a hiperventilar, ventilar muito rápido, né, respirar muito rápido, começa a ficar desesperada sem motivo, com uma frequência, seria interessante eles procurarem algum profissional na área de psiquiatria da infância, ou um psicólogo que trabalhe, né, com criança e adolescente, para poder identificar isso e aí sim encaminhar. Tratamento medicamentoso, você queria me perguntar? Que era a pergunta aqui do Cristiano Rio, que foi uma que também ficou em aberto com o Bernard, ele preferiu passar para você. Se existe a possibilidade de tratamento com remédios não ter efeito e quais seriam os efeitos colaterais? Assim, existem sim pessoas que não respondem à medicação, mas raramente acontece. As medicações indicadas normalmente são antidepressivos, pode até ser usado alguns ansiolíticos, né, o que a vovó chamava de calmantes, mas a gente tenta evitar o uso dessa medicação, até porque ela atrapalharia o processo terapêutico. Então nós usamos a medicação, que são os antidepressivos desses mais novos. É óbvio que alguns pacientes podem não responder, e aí quando não responde, a gente troca a espécie do antidepressivo. Eu posso ter hoje eu tenho uma gama de antidepressivos que podem ser utilizados, então eu posso estar trocando um tipo para outro tipo. E é importante pensar que a medicação pode ter efeito colateral, mas o efeito colateral ele é normalmente acomodado, ou seja, nas 3 primeiras semanas existe o efeito colateral, a partir da 4ª semana tende a melhorar, e aí a pessoa começa a ter a melhora dos sintomas também do quadro clínico. É importante que o paciente insista, né, não queira parar logo nas primeiras 3 semanas, porque senão eu vou ficar trocando de medicação e não vou conseguir achar uma medicação benéfica. E outra coisa, o efeito colateral significa que a medicação está tendo uma ação. Você está tendo uma ação no sistema nervoso central porque ele vai ter uma ajuda. É óbvio que quando o efeito colateral é muito forte, é muito pesado, deve-se procurar o médico que prescreveu, e aí ele com bom senso vai ver se há necessidade ou não de trocar a medicação ou a substância. Mesmo porque os efeitos colaterais devem ser bem inferiores aos efeitos da própria síndrome. Perfeito, acho que os efeitos colaterais, na verdade, muitas das vezes são bem menores que o próprio ataque de pânico, a própria síndrome do pânico. Então, se a pessoa puder suportar, é importante ela conversar com o médico dela, ela conversar, bater um papo, explicar. Ele vai explicar quais são os efeitos colaterais, pode ser algumas estratégias para amenizar esses efeitos colaterais. Então, é importante ela insistir. O que não pode ser feito é parar o remédio sem um aviso ao médico. Isso jamais pode ser feito. Se ele começou o tratamento, ele não pode parar sem conversar com o médico dele. E aqui o internauta Adriano e o Josivan querem saber se a síndrome do pânico pode desaparecer naturalmente, se é possível a pessoa se curar por conta própria. Na verdade, você não cura porque eu não sei a causa. Eu curo amidalítico, porque eu tomo um bactericida, eu tomo um antibiótico e curo. Nem a síndrome do pânico, nem o transtorno obsessivo compulsivo, nem o transtorno psiquiátrico, ele se cura. Se trata, se aprende a lidar com aquilo e tem uma vida normal como qualquer outra pessoa. O que pode ter acontecido é que ele não tenha tido a síndrome do pânico, ele pode ter tido o ataque do pânico. O ataque do pânico, qualquer pessoa pode ter, a sensação é exatamente igual, aquela morte iminente, aquele sufocamento, aquele tremor, você acha que está saindo fora de si, você acha que vai ficar maluco. Só que isso é uma coisa isolada, em momentos isolados, que pode acontecer, dura pouco tempo e não te prejudica, ou seja, você não evita nada por causa daquilo. Você percebe que aquilo é exagero, se controla e acabou. Agora, quando aquilo começa a persistir e está tendo uma continuidade, você começa a evitar de fazer as coisas, deve ser procurada ajuda, porque aí sim você está desenvolvendo a síndrome do pânico. E a Viviane está querendo saber quais seriam os sintomas físicos da síndrome do pânico. Sintomas físicos podem ser, na verdade, desde sufocamento, tremores, sudorese, visão turva, pode até chegar em ataque cardíaco, que é muito comum, o professor Bernard lembrou, ataque cardíaco, na verdade, é um dos sintomas mais importantes. É importante passar
né, para as pessoas que estão assistindo o chat, que muitas das vezes eles vão procurar os médicos exatamente porque eles têm ataque cardíaco, que é o primeiro sintoma. E aí vai procurar o médico achando que vai ter um infarto, e faz o eletrocardiograma, não tem nada, e esse paciente é muitas vezes dito como histérico, ou como tendo uma coisa que não tem transtorno nenhum, está exagerando. É importante esse paciente que sinta isso, ele procurar ajuda de um profissional na área de saúde mental, procurar um psiquiatra, para ele poder fazer esse diagnóstico, que pode ser realmente a síndrome do pânico. Ele vai procurar um hospital achando que está infartando, não tem nada. Quando ele começa a ter isso com uma frequência, é importante ele procurar um psiquiatra, que pode ser um quadro de pânico. Pergunta do internauta Murilo, de Campinas, é se tomar remédios antidepressivos sem ter a síndrome pode causar algum mal à saúde. Na verdade, não deve se tomar medicação qualquer sem ter alguma patologia. Quem prescreve a medicação é o médico, e o médico ele vai prescrever para quem precisa. Se ele está tomando a medicação sem necessidade, não tem sentido. É óbvio, qualquer medicação que você toma sem sentido, você vai ter os efeitos para trás desejados e pode causar algum prejuízo a você. Mas a medicação tem que ser indicada por um profissional especializado, um profissional que tenha a titulação para poder indicar. Agora, tomar medicação sem ter uma patologia, sem ter um diagnóstico, realmente não tem sentido algum. É o que a gente faz aqui no Brasil de automedicação, que é um grande absurdo. E já chegou na psicoterapia também essa automedicação. Não, tem uma pergunta aqui ainda sobre remédio, né? É da Marina. Ela estava dizendo que ela ouviu falar que esses antidepressivos são usados para as mais diversas situações, inclusive para quem quer parar de fumar. Ela quer saber se ele realmente é eficiente em todos os casos em que ele é usado, ou estão usando ele de uma maneira meio aleatória. De forma nenhuma. Na verdade, tudo que tanto eu quanto o professor Bernardo falamos, né, nós falamos tudo de base de evidência científica. É importante que tanto eu quanto ele são professores universitários, ninguém vai falar do que a gente acha, deixa eu achar. Os antidepressivos, eles são indicados para transtorno obsessivo compulsivo, para bulimia, anorexia, para a própria depressão. Essa palavra antidepressivo está para ser modificada, porque ele tem uma ação em alguns neuromoduladores, alguns neurotransmissores, né, que fazem a ligação entre um neurônio e o outro. Naquele paciente que tem aquela doença mental, aquele transtorno psiquiátrico, ele está necessitando. Então, o paciente com bulimia, com anorexia, com transtorno obsessivo compulsivo, com abuso, né, de nicotina, você vai ser usado medicação sim. Agora, é importante, na pergunta dele específica, o remédio que é usado para a redução do craving, do tabagismo, do tabaco, ou seja, aquela fissura do tabaco, é uma medicação que não deve ser nem usada na síndrome do pânico, porque ele é ansiogênico, ou seja, ele cria mais ansiedade. Então, dentro dos antidepressivos, você tem uma gama de substâncias que podem um provocar mais ansiedade e o outro menos. Então, eu tenho que pegar um profissional bem treinado para poder saber fazer isso. Mas não existe, de maneira nenhuma, uma forma chutada do achismo. As medicações são antidepressivas porque tem o nome de antidepressivo, mas eles funcionam para várias patologias psiquiátricas. Inclusive, essa é uma confusão que muita gente faz, né? Achar que o antidepressivo é um remédio único e que usa o mesmo remédio para todas as situações. Com certeza, o antidepressivo não é o único, são vários antidepressivos com vários tipos de mecanismos que vão agir em várias formas no sistema nervoso central. E acho que uma coisa extremamente importante é as pessoas que estão participando terem consciência que o antidepressivo não causa dependência. Eu tenho que saber que o antidepressivo é que nem antihipertensivo. Tanto um quanto o outro não causa dependência. Eu preciso. Se eu tirar o meu óculos, eu não vou enxergar. Eu preciso do óculos para enxergar. Então, muitas das vezes, eu vou ter que tomar um antidepressivo, talvez pro resto da minha vida, para poder ter uma qualidade de vida boa. Qual é o problema? Se eu tiver que tomar um antihipertensivo para não ter pressão alta, qual é o problema? A grande questão é um conceito pré-estabelecido de antidepressivo fazer mal, mas ele não causa dependência de forma alguma. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Reinaldo Lopes, um pouco sobre isso. Quer saber, depois que a pessoa para de usar os remédios, se ela pode voltar a desenvolver a síndrome do pânico. Normalmente a gente recomenda que a medicação faça após um ano da total remissiva dos sintomas. Agora pode ter recaída sim, como qualquer outra doença você pode ter recaída. Como você não cura, você pode ter recaída dos sintomas. Mas o trabalho, que aí eu acho que o Bernardo pode responder bem, o trabalho da terapia cognitivo-comportamental é exatamente na prevenção dessa recaída. Então a medicação ela é um paliativo, ela ajuda no tratamento, ela faz com que o paciente consiga ter até a capacidade de fazer a terapia, de ir à terapia, de participar da terapia, mas o trabalho terapêutico ele vai estar ajudando a evitar exatamente essa recaída. Pode ser que ele consiga sim ficar sem a medicação no futuro.